Credo está na paz e no amor. Vem passear, a paz é a ação. Vem passear, cuidar da dor do teu irmão. Vem passear, me dá tua mão. Vem passear com muito amor no coração. Cláudio Sinotti. Muito bom. Demais essa canção, né? Eu adoro ela. Realmente. Fala de paz, já traz paz. Maravilha. Se tornou um verbo, né? Fasear. Exatamente. Sozinho estava a lamentar a minha dor. Chorava triste, sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor. Só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar, para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que eu te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti, que sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver do teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam, pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que as nossas almas estejam sob a tua paz. Aí agora o microfone. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem nos ajudar a carregar a cruz, Francisco.
Francisco, Cavaleiro da Luz, que as nossas almas estejam sob a tua paz. Boa tarde. Oi, Gel, oi, Ali. Boa tarde, meus amores. Vixe, Por meu essa- olho está aberto, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, Gel? Menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Guerreiros são meninos do fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sonho que os tornem refeitos. É triste ver esse homem guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre os seus ombros. Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, a dor que traz no peito, pois ama e ama. Um homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Feliz. É difícil, né, gente? Ser feliz. Só Jesus mesmo para nos tornar fortes para enfrentar esses desafios. 15 horas em ponto. Filha, né? Vou me dizer. Estamos buscando o caminho para essa felicidade, Glau. É. Tentando aprender, como hoje, né? O desapego, Eu o lembro. perdão. Ô, Glauco, canta mais uma, pelo menos até chegar Não mais é? gente. Não é? Eu estou tentando aqui entrar pelo notebook para ver quantas pessoas já tem. Vou continuar tentando. Enquanto isso, vamos te ouvir Nós temos 11 ali, 11 pessoas, 12 agora. Então vamos lá, gente. Oh,
faz comigo. Parece até que não faz sentido, porque eu tenho chorado, eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela e no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra nós: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chores, não temas, não perca esta fé que você tem em mim. Quem se alimenta do pão da vida, quem segue os meus passos, não sente as feridas, tem a paz que eu dou, e é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado, e a graça que peço na sua luz. Oh, quem sou eu para que entrei em minha morada, mas no fio de tua luz, uma ovelha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Viva Jesus, né, gente? Palmas para ele. Esse trabalho de hoje vem bem a calhar, né? Tema, tudo enfim, para de fato acordar nossas consciências para as nossas necessidades, para melhorarmos o planeta, nos conectarmos mais com Jesus e encontrarmos o caminho dessa felicidade relativa. Por isso nós vamos engatar a marcha de partida, né, desse diálogo da tarde, depois de termos sido assim banhados pelas notas musicais que saem com o sentimento do seu coração, Gal. Gratidão por participar sempre, sempre, sempre. E essa voz que nos acalma e as letras vão ganhando vida dentro de nós e nos levando também para a reflexão, porque não é só a conversa em si, mas a música ela tem o dom de tocar as nossas almas. Então, acredito que Vólia também vai fazer essa prece de hoje, essa leitura envolvida num halo de amor, de sentimento muito grande e rogando a Deus uma compaixão incomensurável para o nosso planeta. Então, vamos agora pedir à Vólia, né, docemente, com essa voz, né, meiga, suave, ela possa nos conduzir na oração. Tá me ouvindo, Eliana? Estou, meu amor. Então, a nossa oração é uma mensagem, né? Vamos à mensagem. Boa tarde a todos.
Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós. Então, vamos à oração. Onde está o teu chamado? Aprendeste o silêncio com os mais falantes? A tolerância com os indolentes? A gentileza com os rudes? A piedade para com os que sofrem e para com os cruéis? O amor para com os que te odeiam? Por que não aprender com estes teus professores? Sede gratos aos teus adversários. Eles são teus professores, que tu deves aprender através do chamado. Se já vislumbras o teu chamado, estás sabendo da tua essência divina? Identifica-o urgentemente em tua consciência e segue-o. Se já conheces o teu chamado, usa a tua dor para crescer. Neste momento, encontrarás o teu ser. Ora. Conheces o teu chamado? Então aprimora o teu espírito. Deixa-te embriagar pela tua essência divina, que esta é a tua verdadeira identidade. Identificas o teu chamado? Então não des margem ao teu ego exacerbado e iludido. Desnuda a tua alma através do teu recanto seguro, o teu interior, o teu espírito. Sentiu o chamado? Enfrenta teus conflitos de forma conciliadora e feliz, através do bom combate. Esse chamado, meu amigo, é o chamado do Cristo Jesus. Suas palavras, seu evangelho, através do teu testemunho. Se já podes ouvir o chamado do Cristo no teu mundo interior, segue esse sol íntimo e filtrarás a nuvem sombria. Esta formará chuvas de bênção, lavando o teu coração. Nenhuma ameaça de trevas conseguirá diminuir a intensidade da tua luz. Com o Mestre Jesus. Subirás acima da matéria, mesmo vivendo no mundo das formas. Boa tarde, que a paz seja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, À gente. Muito casa, obrigado. o semeador. Estamos aqui em vibrações para que o seu trabalho, como sempre, seja como a água que sedenta as nossas sedes, e que você traga para nós a luz do despertar através desse amor e desapego. Então, meus amores, conosco, Francisco Marçano, é? Mazan. Mazan. Desde que eu vi a chamada que o Luiz me mandou, que eu tive dificuldade de pronunciar seu nome. Mazan. Francisco Mazan. Pronto, agora ficou certo. Com você, vamos avante. Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Eu quero agradecer o convite do Luiz para participar desse encontro. Todo mundo sabe que o tema amor é um tema que sempre permeou minha vida, desde o início, inclusive, da minha carreira profissional. Sempre trabalhei muito com isso, assim, vou usar uma palavra que não é muito legal, mas perseguindo esse tema para tentar encontrar melhores compreensões para a minha própria necessidade espiritual, para a minha própria necessidade como indivíduo, e nesse trajeto encontrando outras pessoas que foram funcionando como catalisadores desse aprendizado que ele é infinito. A gente começa pensando no tema de amor e desapego, lembrando das palavras de Jesus, quando ele nos convida a amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Eu ainda não vou tocar nesse primeiro momento na palavra desapego, eu vou primeiro me ater na palavra amor, e o convite de Jesus, ele é um convite que tem uma via de mão dupla, porque
O outro é a ponte que a vida deixa para mim como forma de reconhecer qual é a qualidade do amor que eu já carrego comigo, e o outro é também, ao mesmo tempo, um fragmento que espelha como eu ainda estou. E, em terceiro lugar, o outro é o vaso que tanto pode receber aquilo que eu posso oferecer, como pode trazer de volta para mim aquilo que eu necessito. E aí, como a gente pensa tanto no amor de uma maneira bem teórica, né? A gente teoriza, principalmente nas religiões, a gente teoriza muito o amor, que é um substantivo aparentemente abstrato, mas quando você lembra do verbo amar, amar é uma ação. Toda ação é uma escolha. Ninguém ama sem escolher, mas também ninguém ama sem conhecer. Verdade, gente? É preciso conhecer para amar. E aí é que começa a nossa jornada de tentar dedilhar esse tema tão instigante, porque eu preciso salientar para mim a necessidade de autodescoberta, e aí autodescoberta nesse sentido é ir ganhando consciência dos meus potenciais, das minhas características, dos padrões que me movem, da maneira com que eu formo ou não formo os meus vínculos. Vínculos aqui em todos os sentidos, né? Vínculos de amizade, vínculos eróticos, vínculos espirituais, vínculos afetivos, vínculos de trabalho, né? Vínculos dentro da família espírita, vínculos dentro da humanidade na qual eu estou inserido. Então, tenho que ir descobrindo, né? Quem e como sou eu nesse lugar que eu habito, que no momento é um corpo físico, porque o corpo não é a gente tem essa noção também bem intelectualizada, né? Mas aí quando as coisas acontecem e que mexem com a nossa vida material, a gente balança bastante, treme bastante e tende a se abalar. E aí a gente tem um segundo elemento importante, que é, além de me autodescobrir, eu preciso me autoconhecer. Ou seja, eu devo fazer uma escolha de olhar para mim. A tendência natural da maioria de nós é olhar para o outro. Mas olhar para o outro por um viés que é muito projetivo, por um viés em que o outro é um elemento que pode ser salvador ou vitimizador, doador ou tomador, amigo ou adversário. Então, a gente olha para o outro de um ponto de vista que é bem polarizado. Então, a partir das coisas que a gente carrega dentro da gente e que a gente não conhece bem, a gente avalia esse outro que está no nosso caminho. E aí a gente tem uma compreensão fundamental, porque eu penso em autodescoberta, penso em autoconhecimento, que é também uma tarefa que vai levar aí encarnações a fio para que a gente possa ir desenrolando, desenvolvendo essas nuvens que a gente ainda tem em termos de ilusão pessoal, e para poder chegar na autotransformação e na autoiluminação, e eu estou falando ainda de amor. Eu tenho ponte a vida que é colocada diante de mim. Então, se eu tenho essa ponte que é a vida colocada diante de mim, e eu ainda tenho uma prevalência da
minha natureza, que é bem mais egóica, e aí eu tendo a enxergar tudo aquilo que eu não vejo em mim, eu tendo a enxergar no outro. Tudo aquilo que eu introjetei das regras, das leis, dos elementos sombrios que eu não integrei, das questões que eu carrego a partir da minha história, tudo isso vai funcionar como material, né, como uma lente que vai dar um colorido a como eu enxergo você. E é muito fácil enxergar os problemas, o mal, o sombrio no outro. E aí que começa a nossa jornada mais delicada, né? A gente trouxe a fala do mestre que nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que eu vou amar meu semelhante se eu não sou capaz ainda de lidar com aquilo que esse meu semelhante traz para mim? E muitas vezes eu coloco esse meu semelhante na prateleira do adversário. E aí eu preciso compreender que tudo aquilo que eu tenho dificuldade de lidar em mim, tudo aquilo que eu ainda tenho distância em mim, na minha condição de espírito peregrino, de aprendiz, que ainda tenho aí um monte de camadas para retirar. Tudo aquilo que eu não vejo em mim e não aceito em mim, e muitas vezes eu digo, eu não posso ser desse jeito, eu sou evangelizado, eu não posso responder dessa forma. E a gente escuta muitas pessoas que estão inseridas no meio religioso, no meio espiritualista, espírita, vivendo sentimentos terríveis de culpa, de autopunição, porque elas não podem ser humanas e elas não conseguem acolher o que elas sentem. Muitas vezes elas criam narrativas de auto-engano. Não, eu não estou com raiva, eu só estou triste. Eu não estou lhe pirraçando, eu só estou para dentro. Eu não estou falando mal de fulano, eu estou desabafando, porque eu preciso colocar isso para fora. Eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa imperfeita. Então a gente vai criando narrativas que aliviam aqueles elementos que a gente não tem uma capacidade ainda genuína de amar em nós, como espíritos itinerantes, né? Espíritos em escalada. E se eu não consigo fazer isso comigo, alguém aqui pode me dizer como é que eu posso conseguir fazer isso com o nosso semelhante? É possível ou não? Se eu não consigo fazer comigo? Uma vez que a gente só dá aos outros o que temos, então se eu não consigo fazer comigo, em hipótese nenhuma, eu vou conseguir fazer com o outro. Perfeitamente, porque a gente precisa desenvolver essa característica. E aí, quando você vai clareando sua percepção de humanidade para um lugar maior, você começa a sair de um binômio muito habitual, que é pode, não pode, certo, errado, bonito, feio, preto, branco, positivo, negativo, e a gente sai um pouco desse binômio, que é um binômio que é aprisionante para todos nós, e, de alguma forma, a gente descobre que existem possibilidades de criar relativizações para cada contexto, mas sem criar desculpismo. Então, desde que, assim, eu faço palestras espíritas desde os meus 17 anos. Eu vou fazer 50 anos agora, no dia 13 de abril. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira palestra espírita, eu fiquei extremamente apavorado,
porque me botaram para falar numa plateia que tinha 250 pessoas. E até então eu falava 10 minutos, 15 minutos. E aí eu caí na asneira de escrever à mão 28 páginas, frente e verso, do assunto que eu ia falar. E eu memorizei as 28 páginas, frente e verso. Resultado, quando eu cheguei lá na frente, falei 20% do que eu tinha memorizado, e aí uma frase faltou. Aí a gente sabe que esses mecanismos de memória, quando eles acontecem, e você tem uma perda de uma ponte, você esquece, você tem um branco. Eu esqueci tudo. Eu tive que me improvisar todo depois daquele ponto da palestra até o fim. Mas a necessidade de garantir como os outros iriam avaliar a minha performance, que nada mais é do que um orgulho, uma vaidade disfarçados de dedicação, não é verdade? Faz com que a gente crie subterfúgios que distanciam a gente de aceitar aquilo que a gente pode ser agora. Aí eu me lembro que a pessoa que era responsável do centro, que era uma senhora que era como se fosse uma professora assim, para a gente, muito experiente, ela disse: meu filho, abra a boca aí na sintonia que os irmãos falam. De lá para cá, eu nunca mais decorei nada. E aí, eu estou trazendo esse exemplo porque não sei por que ele veio na minha cabeça agora, e eu estou deixando que as coisas fluam assim aqui, bem espontaneamente, porque eu acho que pode ser legal para a gente poder imaginar que quando a gente vai descobrindo aquelas zonas em nós que ainda não recebem o nosso próprio amor, a gente também vai descobrindo aquelas zonas nos outros que a gente também tem dificuldade de amar. Porque é uma relação recíproca. Às vezes, para vocês terem uma ideia, quando se trata de movimentos do inconsciente, e que faz parte aqui desse universo da própria alma, a gente tende a admirar muito pessoas que vivem ostensivamente características que a gente gostaria de ter e que a gente não sabe que a gente já tem, mas que a gente não coloca aquilo em prática, ou que a gente ainda não reconhece que a gente já tem aquela característica. Só que o inverso disso também é verdadeiro. Às vezes a gente se incomoda excessivamente, isso é uma coisa que vale para os incômodos e as admirações que são desproporcionais, né? E aí, aquelas pessoas que vivem ostensivamente aquelas partes que a gente não consegue viver, principalmente aquelas partes que são mais sombrias, pode contar, se vocês forem reparar aí, cada um na sua vida em particular, que essas pessoas são aquelas pessoas que vivem aquilo que você acha errado, aquilo que você não se permite vivenciar. Não quer dizer que você tenha nem vontade de vivenciar, mas é aquilo que está internalizado como o proibido, como o incorreto, como o sombrio, porque fica bem nesse lugar. E é aí bem que entra a questão do desapego. Porque, como o desapego aparentemente é o oposto da possessividade, mas não é só isso, o desapego também implica na possibilidade de uma completa aceitação do outro como o outro é, de uma completa aceitação das coisas como elas podem ser. E, por aceitação, a gente entende que não é concordância. Você pode discordar,
mas necessariamente, se você tem mais facilidade de aceitar, você tem mais condição de vivenciar esse fenômeno chamado tolerância. Faz sentido isso, gente? Porque o outro, que em última instância é um fragmento que espelha pedaços de mim, ele vem para o meu caminho, aí nos entrelaces da lei da evolução, nos entrelaces das leis de causa e efeito, de reencarnação, e das outras leis que fazem a gestão, né, da nossa existência enquanto espírito imortal. Essas pessoas aparecem aí nas nossas vidas, e a gente na vida delas, num entrelace que continuamente vai convidando, ou a depender do caso, compelindo a gente a olhar para esses elementos que muitas vezes a gente não se dá conta. E quando Jesus fazia sua proposição de amar ao próximo como a si mesmo, ele implicitava a proposição de autodescoberta, de autoconhecimento, e isso já era um elemento que, por força da doutrina cristã, ajudava a gente em seu exercício, ajudaria a gente em seu exercício a combater a nossa tendência natural ao egoísmo, né? Então, todos nós, por tendência de ego, todos nós, por tendência de caminhada espiritual, carregamos uma cota maior ou menor de egoísmo, e essa cota de egoísmo, ela é inicialmente necessária. As primeiras fases da evolução de um ser humano, quando a gente sai do reino animal e já entra no reino hominal, e aí a gente ainda carrega uma gama instintiva bem potente, para a gente poder formar um eu coeso, essa força centrípeta precisa fazer com que a gente focalize na gente. Aí, historicamente, a humanidade vai evoluindo e a humanidade vai descobrindo a família como um elemento que começa a dissolver a tendência ao egoísmo. E é na família que a gente vai realizando os primeiros ensaios para se imaginar menos egoísta do que o habitual. Então, a gente pode pensar aqui que das experiências mais potentes de família, a gente tem a maternidade como uma experiência bem potente, independentemente se é uma maternidade biológica ou de coração, né? A parentalidade como um todo, mas a maternidade, até pelo fato de que existe uma conexão visceral que coloca o outro num lugar primordial em relação a gente, né? Você ama um filho, você coloca esse filho no lugar que vem primeiro do que o seu. E é um exercício enorme de saída do egoísmo, só que ainda é uma saída do egoísmo que a gente chama de uma saída dentro de um desenho mais nepotista, né? Ele acontece com os meus, no meu meio consanguíneo, depois a gente vai estendendo isso para os amigos, depois a gente começa a imaginar outras formatações, aí a gente faz contato com a doutrina espírita, e a gente aí começa a ler o Evangelho, e aí é que tudo fica pior. Porque é a hora quando a gente acha que a gente está sendo melhor do que todo mundo, porque descobriu Jesus. Porque descobriu algumas orientações desdobradas
por Allan Kardec e pelos espíritos, e aí a gente começa aquela fase de sair doutrinando Deus e o mundo. E a gente quer transformar todas as pessoas, porque não basta ter fé, tem que perturbar a vida do seu irmão. E a gente não se dá conta que, às vezes, a gente não tem aquele timing de poder conversar com as pessoas na medida em que elas se mostrem interessadas. E aí a gente diz, não, eu agora aprendi com a doutrina espírita que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, que fora da caridade não há salvação, que eu preciso amar o meu inimigo, mas amar o inimigo não é fazer novos inimigos, não é isso, gente? E que eu tenho que praticar o bem, não importa que eu enfie a colher de sopa na sua boca, mas você vai aceitar a caridade que eu vou lhe dar. Porque a gente absorve essa empolgação inicial e muitas vezes a gente começa a exercer essa qualidade de amor, amor doutrinário, um amor que esteve presente lá atrás nas Inquisições, que esteve presente nas Cruzadas, que esteve presente em todas as vezes em que houve divergência entre as igrejas e a população, e aí você tinha que ter uma forma impositiva de trazer a verdade, aqui bem entre aspas, e a gente confunde amor com verdade. A gente confunde amor com crença. A gente confunde amor com invasão de limites. E aí a gente entra na doutrina espírita, como eu vinha fazendo aqui esse pensamento assim rapidinho, e começa a se imaginar menos egoísta. Começa a participar das entregas de sopa, começa a participar das entregas de cesta básica, de outros trabalhos assistencialistas, ou então não tem tanto interesse por essa parte, aí vai fazer um desenvolvimento, né, no aprofundamento do estudo espírita, aí vai trabalhar com os passes, vai trabalhar nas mediúnicas, vai trabalhar nas desobsessões, e de repente todos os nossos defeitos são por causa dos espíritos. Já não é só mais o encarnado que nos perturba. Aí a gente também, como todo bom espírita iniciante, imagina que tudo é energia e tudo é espírito. E, mais uma vez, fugindo do critério fantástico, que é uma premissa da doutrina espírita, que é devolver a responsabilidade para o indivíduo da sua própria evolução, do seu próprio lugar na caminhada espiritual, a gente esquece essa premissa e transfere essa premissa para os encarnados, que supostamente tiram a nossa paz, e para os espíritos que supostamente nos obsediam. A gente não considera a hipótese de que a gente também pode obsediar alguém. Então, se vocês não sabem, quando alguém faz alguma coisa que você não gosta, que a gente não gosta, que a gente se sente, sei lá, melindrado, ofendido, incompreendido, às vezes não é nem isso, às vezes a gente se sente indignado, que é a coisa mais suave, né? Injustiçado, porque logo a gente que é tão bom e a pessoa pensa algo daquele jeito a nosso respeito, e a gente se pega ruminando discussões com aquela pessoa na nossa cabeça, e na medida em que isso vai se desenrolando, naturalmente pensando naquela pessoa. É isso ou não? Quando você está pensando naquela pessoa, com esse viés de sintonia, você está mandando coisas boas ou coisas ruins para a pessoa? Você está mandando farpas espirituais.
Aí a pessoa está lá, deu aquela dor de cabeça, passou, deu aquele mal-estar, ficou desvitalizada. Aí a pessoa lá também, que é espírita, da boa, também diz, ai, meu Deus, tem algum espírito aqui por perto. Mentira, é fulaninho aqui que está pensando em mim. E eu estou sintonizado, porque se eu não estivesse sintonizado, eu não receberia essa vibração a ponto de que ela me afetasse a este nível. Aí a gente vai vendo como o tema amor é um tema para a vida inteira, porque quanto mais a gente imagina que a gente é convidado para amar, e quanto mais a gente se dispõe a vivenciar esse elemento do amor, e aí a gente vai entrando, digamos assim, para um lugar de maior boa vontade, de mais disponibilidade para o serviço, e aí a gente involuntariamente abre espaço para duas coisas: para expectativas e para mágoas. Expectativas, em geral, vão gerar uma probabilidade maior de desapontamento e de decepção. E as mágoas vão ser uma decorrência, muitas vezes, desses desapontamentos e dessas decepções, e a gente vai escutando. Eu tenho a oportunidade de escutar isso no consultório, eu tenho a oportunidade de escutar isso na minha vida pessoal, com as pessoas que eu conheço. A quantidade de pessoas boas, espíritas, espiritualistas, do bem, mas que estão extremamente decepcionadas com a humanidade, decepcionadas com o mundo. E aí, o resultado disso é que a gente começa a arrefecer o nosso coração. Começa a se... Tem alguém precisando desligar o microfone aí, viu? Que a gente está ouvindo tudo. Aê! Obrigado. E aí a gente não se dá conta que a gente, nesse processo, vai ficando árido, vai perdendo a esperança no ser humano, vai deixando de imaginar possibilidades melhores. E a gente, como a gente não tem um olhar muito histórico sobre evolução, a gente pensa a evolução num pedaço assim extremamente curto, mas se a gente passasse as vistas somente pelo lugar histórico que a nossa humanidade atual ocupa, que essa raça atual ocupa, a gente veria que subidas e descidas, né, apogeus e declínios vão acontecendo ciclicamente nas humanidades, e essa não é uma exceção, porque as humanidades vão viver esses ciclos, né? E é dentro desses ciclos que a lei de justiça divina e as outras leis que vêm em concomitância com ela vão fazendo a triagem de quem já tem condição de avançar para um outro patamar, para um mundo melhor, ou para um mundo de regeneração, e quem não tem. Mas isso não é da nossa conta. Concordam comigo? Nossa parte é fazer a nossa parte. E vocês podem até dizer, mas Francisco, eu vou ficar fazendo coisas para quem não quer. Não, você vai fazer para quem quer. Agora, isso não significa que você tem que ficar malhando quem não quer. Que você tem que ficar diferente, odiento, muitas vezes com uma amargura que a gente tende a carregar, como se a gente fosse uma humanidade desamparada, o que não é nem de longe verdade, né? Porque a gente vive imerso na mente divina e a gente existe e mantém a nossa existência vigente porque o amor divino nos sustenta.
sustenta a coesão das moléculas do nosso corpo. Já pensaram nisso? Que a gente transita dentro do corpo de Deus. E pensando Deus aqui não como uma entidade, claro, como um princípio gerador e mantenedor de vida, de existência, de evolução contínuo. E a gente persiste coeso porque Deus está mantendo o olhar sobre nós. Tanto que quando o nosso espírito deixa o nosso corpo e que o corpo não tem mais serventia, esse poder de coesão acaba e aí pelo fenômeno da entropia o corpo começa a se decompor. Não é assim? Porque não tem mais vida ali. O corpo era só um vaso. Mas, voltando aqui, para a gente não perder o fio da meada, quando a gente vai tentando, imaginando que está crescendo aí na jornada espiritual, a gente tende a criar muita expectativa, tende a querer transformar os outros, tende a ampliar a nossa régua do que é aceitável e do que é inaceitável. E é aí que a gente esbarra demais nessa questão da intolerância, que está intimamente ligada com o desapego, porque eu só me desapego quando eu sou capaz de soltar. Se eu não for capaz de soltar, se eu não for capaz de me desprender de qualquer espécie de resultado, se eu não for capaz de aceitar o seu direito de ser exatamente como você pode ser e criar meus circuitos de autopreservação para que você também não me afete. Eu tenho o dever de me defender, claro. Eu tenho o dever de me preservar. Então, eu não preciso concordar com o que você faz, não preciso concordar com o que muitos grupos possam fazer, eu preciso ter abertura suficiente emocional e espiritual para ser capaz de olhar para mim e me perguntar por que eu estou inserido nesta realidade agora. E o que isso conta para mim como convite para que o amor em mim frutifique para que ele se converta em caminho, em verdade e em vida. Que se o amor não se converte em caminho, você não está reconhecendo sua natureza espiritual. Se o amor não se converte em verdade interior, ou seja, eu sei, não é mais eu acredito, então passa a ser um código de ética, eu não tenho ainda a noção da natureza espiritual. E se o amor não se transforma em meio de vida, eu também não tenho a compreensão da minha natureza espiritual. Então, veja como a gente se engana com tudo isso, porque, apesar de intelectualizarmos o conceito de natureza espiritual, a gente vive o conceito de vida material. A gente vive o conceito arquetípico de amor. O que é isso? O que é um amor arquetípico? É o contrário do amor desapegado. É o contrário do amor incondicional. A gente pode encontrar uma analogia para o amor desapegado, que no fim das contas acaba sendo o cerne da nossa conversa de hoje, é esse amor incondicional. E isso é o oposto do amor arquetípico. O amor arquetípico é assim. Olha, Liana, eu gosto de você, porque você concorda comigo, porque você sorri para mim, porque você acena quando eu digo alguma coisa legal, porque você fala bem de mim, porque você lembra de me trazer um brigadeiro quando eu quero lanchar, porque você me dá um abraço primeiro do que você dá nas outras pessoas. Enfim, qualquer coisa que eu entenda que é um privilégio, que é uma predileção, que é um lugar que eu condicionei, né? E aí você, como você é boa para mim, então eu lhe amo.
Como você faz o que eu acredito que está certo, então eu amo você. Enquanto você fizer isso, eu amo você. Não é assim que todo mundo funciona? Isso é o amor arquetípico, que é igual ao amor condicional. Eu amo você na medida em que você satisfaz aquilo que eu quero. Faz sentido, amigos? Aí, como essa é uma teia de aranha bem viscosa, né, a gente tende a dizer, não, eu tenho que saber o que é bom para mim, porque também eu tenho que devolver para a pessoa que me dá alguma coisa. E o fato é que, queridos amigos, não é que isso seja uma mentira. Acho que o fenômeno da reciprocidade nas relações é maravilhoso quando acontece. Mas, se Jesus esperasse a reciprocidade humana para vir até nós e deixar o seu roteiro, ele nem perto da manjedoura chegaria. Um espírito que caminha nessa direção do roteiro crístico, que é caminho, verdade e vida, que é um caminho de construção de desapego, que é um caminho de construção e aumento de discernimento entre o que é real e o que é ilusório, que é um caminho de desconstrução em torno de tudo aquilo que faz com que a gente tenda a ficar muito feliz e eufórico quando tudo acontece do jeito que a gente quer, e muito para baixo quando as coisas não são favoráveis. Isso significa que a gente não tem fé. A gente é interesseiro. Um ser humano normal. E é importante que a gente olhe para isso assim com uma brandura, com uma ternura, porque ainda vai ser assim por alguns bons milhares de anos. É na medida em que a gente começa a se dar conta de características como essa, que eu estou aqui pincelando, conversando com vocês, assim, bem de maneira descontraída, para a gente poder trazer leveza para um tema assim que é tão maravilhoso, né, que vocês me presentearam aí com essa reflexão para a gente poder fazer juntos. Na medida em que a gente vai caminhando com ela, a gente tem uma janela de oportunidade que a gente não pode perder, que é a janela de acelerar nossa evolução. Percebem? Ah, Francisco, como é que faz para acelerar a minha evolução? Trabalha. Serve. Busca as menores possibilidades de se tornar um indivíduo útil para a humanidade. Ah, eu não sei ser útil. Eu não tenho dinheiro. Eu não falo bonito. Eu não sei escrever textos. Às vezes as pessoas usam essas justificativas, né? E aí as pessoas esquecem que quando você consegue ser um elemento gerador de harmonia dentro de sua própria casa, isso presta um serviço fantástico à egrégora do mundo. Quando você paga suas contas no dia certo, você tem aquele funcionário, você tem aquela pessoa que lhe emprestou dinheiro, você comprou aquele objeto na mão daquela pessoa que vive daquilo e você honra aquilo. Em vez de jogar para o outro mês, inventar uma desculpa, você está amando. Quando você não joga papel na rua ou lata de bebida, ou recicla seu lixo
para facilitar. Quando você não esbanja seus bens com coisas desnecessárias, não é que você não tenha direito de fazer o que você quer, não. Você trabalha, você tem seu direito. Quando você silencia numa hora difícil de discussão, porque não é importante ter razão ali, é importante muitas vezes ouvir, e às vezes o que aquela outra pessoa precisa é apenas ser ouvida. Ela vai falar, e você diz, está certo, a gente vai conversar sobre isso mais tarde, eu estou te escutando, e eu quero também poder pensar sobre isso, para poder dizer o que é que eu acho, quero poder ter o direito de dizer como eu me sinto sobre isso que você está falando. E isso tudo é serviço. É ou não é, gente? Isso é caridade moral. Então, você não precisa ser rico ou erudito ou um bom orador para que você possa ser um instrumento útil. Sabe por quê? Quando você está sintonizado com o amor, vem um espírito de luz sopra no seu ouvido uma coisa legal. Você não vai ouvir ele muitas vezes se você não tiver a mediunidade. E até se você tiver, muitas vezes ele quer ficar anônimo. Ele deixa só a inspiração. Mas aí surge aquele pensamento na sua cabeça de uma coisa para dizer a alguém. De uma coisa para você fazer no seu caminho. De como solucionar alguma situação. De como ser um instrumento adequado num determinado contexto onde existe uma divergência. Mas isso só foi possível por quê? Porque você está sintonizado com o amor. E para quem não sabe, sintonia é onde o nosso coração está. Então não adianta que a gente leia todos os livros de Kardec, todos os livros dos melhores autores espíritas. Saiba de cor todas as mais maravilhosas mensagens de Emmanuel, de André Luiz, particularmente são as minhas favoritas, mas não adianta você saber tudo isso se você não trouxer amor. E aí, relembrando Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, você vai ser o quê? Um símbolo que retine, frio, gélido, vai saber um monte de coisa, conhecer um monte de coisa, mas não se tornou nada. Não converteu aquilo em nada. E ainda corre o risco de se achar melhor do que os outros. E com isso, você vai se distanciar desse amor incondicional, que, como o próprio nome está dizendo, esse amor desapegado, permite que as pessoas exercitem indulgência, exercitem tolerância, exercitem silêncio, exercitem exemplo, exercitem paciência, exercitem perseverança e percebam que, a despeito do que parece, a humanidade não está perdida. Que, independentemente, que nenhum de nós sabe isso, só quem sabe disso são seres que tutelam a evolução do mundo. Independentemente de quem vai permanecer na Terra, de quem vai para mundos melhores e de quem vai para mundos inferiores, o que não é da nossa conta, todo mundo vai ser encaminhado para algum lugar. E isso é amor. O meu guia é um índio da tribo Tupi-Guarani. E ele normalmente se apresenta como Caboclo Guarani. E ele chega, às vezes, e diz assim, meu filho, o amor de Deus é amor de empurrão. Empurra a pessoa para crescer. Não é esse amor docinho que abraça, que dá tudo que a pessoa quer, não. Quem ama educa. Quem ama realinha. E se você desenvolve uma docilidade
consciente para se alinhar com a lei divina, com a lei do amor, você vai começando a ressoar esse amor ao seu redor e você começa a se descolar da necessidade de que esse amor retorne para você daquelas pessoas que você deu. Você começa a se desprender dessa necessidade de que as coisas resultem em algo. Às vezes, é preciso que as coisas acabem para poder recomeçar. Faz sentido isso para vocês? Lembra daquela parábola da figueira que secou? Toda árvore que não der frutos será arrancada e atiçada ao fogo. Às vezes é preciso que as coisas sejam arrancadas. Quando a gente não tem noção de arrancar as coisas que já morreram por nossa própria conta e consciência, elas são arrancadas de nós. Vocês estão me ouvindo, gente? É porque eu fiquei congelado aqui na imagem, viu? Então, daqui a pouco eu devo descongelar. Então, a gente vai aprendendo que esses fenômenos cíclicos nas nossas vidas, que envolvem trabalho, relações, pessoas, saúde, a própria morte das células que se renova, não é assim? Isso tudo faz parte de um projeto executivo superior de evolução divina. Deixa eu ver se eu consigo tirar minha câmera aqui e botar de novo para ver se volta. Agora, pronto. Aí a gente se desprende dessa necessidade e aí a gente começa a se desapontar menos com o mundo e a gente começa a prestar atenção mais a uma coisa fundamental para quem quer aprender a amar. Quem quer aprender a amar aqui? Levanta a mão. Pois é. Quem quer aprender a amar precisa aprender a cumprir seus deveres. Cumprir seu dever, aquilo que você compreende que lhe cabe, aquilo que você compreende que é a sua parte, é o prenúncio do exercício do amor. Porque o dever, às vezes, a gente ainda faz de má vontade, né? Ah, tem que fazer isso. Vou fazer, porque eu dei minha palavra, não vou voltar atrás, etc. E aí, mas é preciso que a gente aprenda com o dever o que é o amor. E quando a gente começar a aprender o que é o dever, a gente começa a alicerçar uma ética que vai se aproximando de uma ética crística em que toda vida deve ser útil. Toda vida deve promover vida. Toda vida deve promover esperança. A gente tende a confundir vida com forma. Aquilo que eu tenho aqui, isso aqui que vocês estão vendo, esse rosto branco, com essa camisa xadrez de São João, isso é forma. O que sai daqui, na forma de ideia, é vida. O que está dentro de mim e dentro de você, a despeito do que você parece, de como você se mostra, isso é essência, isso é a vida da centelha divina em mim e em você, atuando com maior ou menor grau de consciência daquela natureza espiritual que faz com que a gente se lembre que as coisas são finitas e impermanentes, que fazem com que a gente se lembre
que é fundamental aprender a ter misericórdia e a perdoar, porque nós somos pessoas que também precisamos de perdão e de misericórdia, e que tudo aquilo que a gente ofereça ao mundo ou ao outro, que a gente faça isso porque a gente quer. Que como alguém falou aqui no início, acho que foi o Marcelo, ou foi o Bira, cada um só dá o que tem. Foi o Bira. Então, se você vai oferecer alguma coisa, ofereça porque você quer. Não alegue. Até porque, se a gente imaginar que cada criatura senciente é uma extensão dos braços divinos, através da qual os espíritos mensageiros e benfeitores atuam, muito do que sai através de nós nem é nosso. E se você vai conectando sua sintonia, colocando seu coração num lugar de limpeza, e aí por isso que Jesus falava que os puros de coração eram bem-aventurados, que eles veriam a Deus. Quando seu coração está puro, sem mágoa, sem amargura, sem ponto de vista, e que você vai ali construindo uma consciência mais nítida de você, onde você está, para onde você está indo, que passos que você está precisando dar no sentido de desenvolver aqueles aspectos de sua natureza que vão lhe levar para um próximo degrauzinho da sua evolução, e aí você vai poder fazer isso. Não é porque você vai ser melhor do que os outros, mas porque você vai poder ser mais útil. Porque você ficou mais leve, mais sutil, mais transformado. Então se torna mais útil. Não é isso, gente? Se torna um instrumento cada vez mais fiel, porque você vai ressoando no diapasão do cosmos. Não precisa ninguém lhe dizer nada. A ética crística vai conduzindo você. E esse amor, que não é nada de piegas, nem é abracinho, beijinho, mãozinha, né, de WhatsApp, esse amor vira ação. Amor em ação é o quê? Caridade. O amor que não vira em ação é morto. É igual à fé que não se converte em obras. É morta. Só que o amor em ação é caridade. A caridade não vê rosto. Tomás de Kempis era um monge cristão do ano 500 depois de Cristo. Como é que você sabe isso, Francisco? Porque no dia da minha primeira comunhão, quando eu fui fazer 7 anos de idade, a minha tia, que já faleceu, me deu um livro chamado Imitação de Cristo. Deu um livro chamado Imitação de Cristo para um menino de 7 anos de idade. Eu tenho esse livro até hoje. Meu livro é todo riscado. Porque se tem um livro fantástico para quem quer meditar sobre a espiritualidade, é esse. A Imitação de Cristo. Você vai tirar ali o excesso dos ortodoxismos daquela época, mas a essência é fabulosa. E ele diz assim: para todos, caridade. Para poucos, intimidade. Eis a essência. Vou repetir para ficar fixado. Para todos, caridade. Para poucos, intimidade. Então, você vai escolher os poucos
com quem você vai dividir esses aspectos mais privativos da sua existência. Seu direito. Isso não significa que você está sendo sectarista. Significa que você está tendo discernimento e seletividade. Não é verdade? Mas para todos, caridade. Como a caridade tem inúmeras facetas, e ela tanto é mais útil, quanto mais ela é oculta. Quanto menos pretensiosa, quanto menos aparecer, quanto menos as pessoas souberem que foi você, mais útil ela é. Por quê? Porque desenvolve em nós um desapego do amor que a gente doou. Eu não preciso que ninguém saiba de nada de bom que eu faço. Então, será que então o desapego que a gente tem aqui para pensar não envolve exatamente esse lugar em que eu deixo de precisar que qualquer pessoa saiba que eu sou qualquer coisa? Porque eu não preciso mais disso. Se quiser se falar, eu assinto com a cabeça. Agradeço, porque, e mesmo assim sabendo que muitas vezes um percentil enorme nem fui eu inteiro, né? Porque as energias vão fluindo quando você está ali aberto para o sentimento amoroso, as energias fluem. Da mesma forma que se você estiver no polo oposto, as energias também fluem nesse sentido. Aí você pode até dizer, mas Francisco, você não falou no meio da palestra que quando a gente vira espírita, tudo passa a ser energia? Nada nunca deixou de ser energia. Só que a responsabilidade que a gente colocava nos outros, ela é recolhida para nós. Eu é que sou a antena, plagiando Emmanuel, que emito e que recebo vibrações o tempo inteiro. E com isso, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu faço vira a egrégora que é a nota básica da minha encarnação. E é essa nota básica que é a minha bagagem, aquilo que eu me tornei a partir das experiências que eu vivi, a partir das pessoas que eu encontrei, daquilo que eu fui capaz de absorver e daquilo que eu fui capaz de transmitir. Eu recebi ontem, um vídeo de um empresário contando que ele tem muito dinheiro, sempre foi muito competitivo, um homem de sucesso. E ele tinha 2 filhos e chegou um 3º filho. Você já deve ter visto esse vídeo. Esse é um vídeo que eu recebi ontem. Só que ele conta que aí ele descobriu que o filho era autista. E imediatamente ele disse assim, poxa, eu vou fazer o quê? Eu não sei como é que cuida, eu não sei como é que faz. Ele disse que sentiu vergonha, como é que meus amigos vão reagir? E a criança não falava, a criança hoje em dia tem 11 anos. Ele disse, meu filho não me chama de papai. E eu quero dizer a vocês, ele dizendo no vídeo, que você que está aí na sua casa, que às vezes escuta seu filho ou sua filha lhe chamando de papai ou de mamãe, e você diz, sai para lá, menino, eu estou ocupado. Você não sabe o valor que é isso para quem não tem. Então, como nós somos seres das analogias, das relatividades, a gente aprende a validar prazer através da dor e dor através do prazer. A gente aprende a validar paz
através do conflito e conflito através da paz. Com isso, a gente vai construindo discernimento. E com esse discernimento, a gente vai sendo capaz de escolher com que coisas a gente pretende ocupar a nossa vida nos próximos 20, 30, 40 anos, depende da idade que você tenha. Para que você possa acelerar dentro do que for o seu ritmo, do que for o seu desejo, do que for o seu sentimento, acelerar intimamente o seu processo de vibrar mais sutilmente, de largar os cadáveres do passado, perdoar os erros dos outros, porque todos falham, perdoar a si mesmo, desenvolver compaixão suficiente para amar os inimigos e orar por eles, e alcançar o desapego a um ponto em que tudo que você faça, você coloque aos pés do Mestre e pronto. Eu aqui encerro minha fala e abro para perguntas, para discussões, que a gente ainda tem tempo até 16h30, não é isso? E eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Eita, lelê, né, Lu? Que maravilha! Eu estava aqui simplesmente encantada, né? Ouvindo tudo com uma suavidade, né? Tantas verdades, como eu coloquei ali no chat, que todos nós precisamos ouvir, e veio com uma suavidade, mas também com uma firmeza, e faz com que as consciências comecem a se questionar, se perguntar, e é o que nós estamos precisando, de conversas assim, conversas simples, como sempre foi a conversa do mestre, mais diretas, né? Sem rodeios. Olha, o caminho é esse. Só gratidão, Francisco. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, fortalecendo também aí os seus amigos espirituais, trazendo essa sabedoria para que você tenha esse olhar de ver e ser um instrumento da boa vontade divina. Vamos ver se nós temos perguntas aqui, né? Porque no chat nós não tivemos nenhuma pergunta, porque acho que o pessoal ficou assim tão na reflexão que não teve tempo. Então, os microfones podem ser abertos, aqueles que quiserem fazer perguntas, vamos aproveitar para continuarmos bebendo na fonte. Alguém quer fazer uma pergunta, Luiz? Eu fiquei encantado com a fala de Francisco, né? E a gente ficou tão claro o que ele falou que não resta dúvida, não há pergunta, né? A única coisa que se pode pontuar é que amar sempre, né? Amar é bom, né? Luiz? Olha. Ô, Francisco, saudades, viu? Saudades. Gente, Vólia foi minha colega de faculdade. Olha que... Uma excelente pessoa. Muita saudade. Viu? E também de psicotraumatologia, né? É. Então, gente... Esse mundo dá voltas. Não quero aproveitar para fazer alguma pergunta, não. Se vocês não fizerem pergunta, eu vou fazer pergunta para vocês. Pronto, perfeito, né? É que o pessoal, Francisco, realmente ficou assim, encantado, e acredito que ficaram também na reflexão, né? Teve uma das participantes, quando você falou da fase de convencer, que ela disse que se lembrava bem da fase de beata dela, né? Que aprendeu e queria convencer todo mundo, a nossa querida Jerúsia. Vou lançar uma pergunta, porque talvez isso traga uma discussão interessante. Se nós fôssemos perguntados aqui agora sobre quais são os elementos, ou qual é o elemento
que a gente, no momento, ainda sente mais dificuldade de se desapegar quando se trata das nossas relações. O que a gente poderia trazer assim para a gente enriquecer, aproveitando esses minutinhos que faltam e pensar sobre isso? Quem não quiser responder também, não precisa não. Eu só estou jogando a pergunta, já que quando não estão vindo as outras perguntas, porque a gente tem que ir se fazendo perguntas diariamente, mesmo sabendo que a gente não vai ter respostas. As respostas vão vindo depois. Então, eu queria perguntar, né, qual seria o elemento que a gente tem sentido nesse momento da nossa evolução maior dificuldade para se desapegar? Quem responde? Eu acredito que em mim a sarça pior ainda é o orgulho, viu? Ainda me acompanho, tento trabalhar ele, mas infelizmente volta e meia eu me pego com o orgulho, e isso é terrível. O orgulho e a vaidade são duas sarças assim imensas que atravancam o meu caminho, né? Eu tenho orado muito, mas ainda percebo, me pego com o orgulho, e isso não deve de jeito nenhum, não é uma conduta cristã, né? Agora, isso que você está falando, Bira, eu acredito que é 100% É geral. da população, porque a gente vai caminhar com esse tripé, egoísmo, orgulho e vaidade, até o finalzinho. E com o empenho que a gente tiver, mas também com a qualidade de acolhimento que a gente tiver, nesse sentido, a gente vai tentando 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes, 10.000 vezes, como diz Emmanuel, para poder melhorar aquela conduta, sabendo que, ali mais adiante, com outras experiências, outros aspectos daquele traço vão aparecer, porque surgiu condições de maturidade para olhar para ele, né? Então, tanto a vaidade, quanto o orgulho, quanto o egoísmo, eles vão se sutilizando quando a pessoa vai se espiritualizando e vai se tornando cada vez mais, digamos assim, complexo identificar, porque são elementos que têm facetas tantas que quando a gente pensa que não tem mais, a gente descobre um novo elemento que apareceu. Então, é maravilhoso, por outro lado, sair da ilusão. A desilusão tem um espaço e às vezes a gente diz, poxa, eu ainda estou assim, que chato, não queria estar desse jeito, já fiz tanta coisa, já estou me esforçando tanto, rezo tanto. Mas a desilusão precisa ganhar esse lugar de acolhimento porque ela é necessária. No fim das contas, eu vou falar uma coisa aqui que pode soar pesada. E não é para você não, Bira, é para todos nós assim. É uma coisa que o espírita não fala isso em geral, mas se a gente for pensar bem, a grande questão que prende mais a gente é porque a personalidade é muito priorizada em tudo. No momento em que a gente compreender que a personalidade que a gente vivencia aqui agora, nessa forma, ela é provisória, que ela é uma miríade, uma poeirinha da individualidade da nossa centelha. Isso aqui é só uma faceta. Tá? Bem provisória mesmo. Tanto que de encarnação em encarnação a gente mostra aspectos diferentes. Personalidade de traço, de formas de ser, a depender do que aquele ego precisa evoluir naquela encarnação. Então, enquanto a gente não relativizar o excesso de importância que a personalidade provisória tem,
esses elementos eles preponderam. Por quê? Porque a personalidade ilude. É a ideia de que eu sou eu, você é você. A gente diz, somos todos um. Mentira, mas a gente não sente. Mas é verdade, nós somos todos um. Mas não temos essa consciência sentida. E por isso aumenta essa sensação em nós de uma personalidade exclusivamente separada, tão importante, aí a gente se melindra, a gente se magoa, e a gente, às vezes, flutua com os acontecimentos, né? Tudo está ótimo, eu estou feliz, Deus é bom, tudo está péssimo, os irmãos me abandonaram. E a gente vai nesse sobe e desce, nessa montanha-russa, até um dia que a gente começa a estabilizar mais um pouco. Mas ainda assim tem personalidade, porque o senso do eu, como a gente está aqui na matéria agora, não é uma coisa simples de você dizer, eu sou a minha centelha. A gente consegue entender disso? Já não conseguimos. A gente entende o quê? Sou um espírito imortal. Vou nascer muitas vezes. A evolução é infinita. Tem uma caminhada pela minha frente que eu não sei precisar como será. Mas a gente não sabe como é essa consciência dessa imortalidade. Verdade? Do contrário, a gente não olharia para as coisas que acontecem em torno de nós. Se é feio, se é bonito, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é heterossexual, se é trans, se é drag queen, se é mendigo, se é milionário, enfim, se é doente, se é saudável. A gente não olharia isso como uma coisa, é isso, minha vida é isso. A gente olharia como um ponto na eternidade. E isso modificaria imensamente a nossa percepção da vida como ela é. Então, mas isso é um projeto de conquista individual. E a leitura não tem como oferecer sozinha. Você tem que aprender a meditar no silêncio interior. E o amor fala através desse silêncio interior. Deus é esse amor, ele vai falar através de todas as coisas que lhe toquem. E se a gente se deixa tocar, a mensagem chega e aos poucos a gente decodifica ela. Eliana, posso falar um pouquinho? Claro, eu ia te chamar agora. Você está quietinho? Mazan, carinhosamente, né, e com um sentimento de gratidão por estar conosco aqui no nome da Sociedade Espírita O Semeador. O texto base de Joana, né, que você muito bem trouxe assim de uma forma tão sentida e no dia a dia, de forma prática. E quando eu leio o texto dela, né, é muito rebuscado, tal, né? Se eu fosse falar, eu ia fazer igual a você, ia decorar tudo, depois não dava nada. Pior, né, para mim. Então, assim, e aqui, vendo realmente a sua fala, foi uma busca da gente vivenciar esse amor no dia a dia de forma prática, que fica realmente, né, perceptível. A gente toma mais, a gente se sente mais isso, né, no dia a dia mesmo, na nossa vivência. E tem um trechozinho dela aqui, meu querido, que ela diz assim: o nosso amor modifica a estrutura da sociedade, que se encontra vitimada pelas guerras e por diversas calamidades que geram sofrimento e alucinação. O que me chamou a atenção desse trecho com a sua palavra, com sua palestra, suas colocações, foi justamente nos dando essa dimensão daquilo que a gente pode fazer. Olha o que ela diz, o nosso amor. Ela não diz o meu amor, enquanto espírito já evoluído. Não é o amor de Jesus, o amor de Deus. Ela traz a gente para dentro do contexto. Aí eu queria que você reforçasse mais um pouquinho na gente, principalmente em mim, que eu sou rude, né? Essa coisa inata que a gente tem, que pode nos perceber, na automotivação de que a gente tem
nas nossas limitações, essa capacidade de modificar a sociedade com esses pequenos gestos que você já colocou tudo aqui, certo? Mas é algo assim para a gente ficar, não sei, acho que a gente fica assim, que Jesus venha com seu amor que modifique tudo. Enquanto a lógica aparece do universo... E Jesus vem através de nós. Não vem através de outra coisa. Na verdade, ele nunca deixou de estar conosco. Mas, respondendo o que você está pedindo, tudo que você fizer, tudo que você pensar, tudo que você sente, gera uma onda de ressonância para a vida. Sua própria existência, em consonância com as leis, gera uma onda de ressonância com a vida, gera uma onda de ressonância com a sociedade. Então, se numa sociedade uma pessoa faz isso, você tem um resultado. Se 10 fazem isso, outro. Se 1000 fazem isso, outro ainda. Se toda a sociedade faz isso, um outro resultado ainda maior, porque você vai curar de dentro para fora. Em geral, as pessoas imaginam que as grandes questões da humanidade envolvem saúde, educação, finanças, segurança. Não é que essas não sejam questões que existam. E não é que se trate de pensar somente em desigualdades sociais, porque você pode nivelar todo mundo em termos sociais e você vai ter, de novo, a tendência da própria humanidade retomando o formato antigo, por força do hábito. Mas quando um indivíduo requalifica o seu interior, ele requalifica o seu exterior. Então, exemplos simples. Nós tendemos a pensar de determinadas formas. Por exemplo, vou chegar atrasado. Requalifica o pensamento. Não, fulano só age desse jeito. Requalifica o pensamento. Você sempre é dessa forma. Requalifica o pensamento. A gente pode sempre requalificar o pensamento para melhor. A gente vê as placas da prefeitura ou do governo dizendo requalificação da praça tal, requalificação da área tal. O que é essa requalificação? É pegar o que está ali e transformar em algo melhor, mais belo, mais útil e, no caso aqui, que atinge a uma ordem coletiva. Então, o indivíduo que quer crescer no amor não vai fazer isso se encapsulando em si mesmo. É necessário que se mantenha uma relação com a coletividade. Como é que você vai tecer essa relação? É você que vai decidir dentro de como é que a sua natureza funciona. Mas o indivíduo consciente e consciente de tudo isso que a gente foi conversando aqui ao longo dessa tarde, ele não vai se desconectar da sociedade nem da coletividade, porque ele sabe que ele é um instrumento necessário nesse contexto. Então, é dessa forma que o nosso amor modifica. Nesse exato momento, quando nós estamos aqui juntos e estamos aqui com a mente conectada num tema como esse, pense na quantidade de energia que vai sendo catalisada e potencializada pelos equipamentos espirituais em favor de pessoas que estão doentes, em favor de pessoas que estão tristes, em favor de pessoas que estão se sentindo abandonadas, precisando de soerguimento. Porque os irmãos atuam de todas as formas. Então, tudo de bom que uma pessoa puder criar vai ser aproveitado, reciclado, potencializado e utilizado. Entende?
Então, é evangelho no lar, todo mundo fazendo, né? As ações éticas coletivas, como a gente também falou aqui no trajeto, pequenas coisas fazem diferença. Exemplo silencioso e realinhar o pensamento com aquilo de melhor que a gente puder, mas sem flagelar a gente e dizer, isso eu não posso, isso é feio, isso nada disso. O amor começa em nós. Gratidão, querido. Gratidão também. Que pena, não é, Luiz? Está chegando o horário. Está chegando a hora de dizer tchau. Oh, mas foi Gratidão. bom. Foi maravilhoso. Gratidão. Falava gratidão, Eliana. Só Gratidão. gratidão, né? Bira está te mandando um abraço, Francisco, agradecendo a tarde. Rosa Muito obrigado também. Um Ele, abraço. enfim, estão todos assim encantados, né, com as suas palavras, porque a gente se encanta quando as palavras nos tocam e nos levam à reflexão, né? Então, acho que todos vamos agora requalificarmos as nossas ideias, as nossas vidas, as nossas atitudes, né, Lu? E cada vez que estivermos pensando em requalificar, vamos lembrar deste momento luz. Então, vamos pedir ao nosso querido Glauco que venha com a sua melodia também, carregada de amor, para que nós possamos fechar a tarde. Né? E só agradecer mesmo. Nos faltam hoje, literalmente hoje, nos faltam palavras. Foi muito bom mesmo, à tarde. Obrigada, Rosa. Para agradecer a Francisco também. Uma tarde muito amorosa. Muito obrigado pelas suas palavras, Francisco. E você nos remete a uma canção de um homem que nos ensinou tudo isso aí que você trouxe para a gente. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva de entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha um certo dia ao tribunal. Alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram os seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados que mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Viva o Mestre das nossas almas. Viva Jesus. Que assim seja, Glauco querido. Esse amor do Cristo envolva a todos nós nesta tarde, que nós não desistamos, como bem foi a proposta de Francisco nesta tarde. Que nós não desistamos de desenvolvermos as nossas ferramentas, de nos tornarmos pequenos cristos na face da terra, sendo irmãos uns dos outros, mas de uma maneira consciente, abraçando, como ele nos convidou, a responsabilidade, mas vestidos de um amor consciente. Possamos retornar às nossas casas, porque nelas já estamos, né? Que possamos permanecer em nossas casas com um sentimento de amor, de interação com o todo, vibrando cada vez mais pela paz, porque, como Francisco disse, cada vez que fazemos algo bom, estamos gerando uma vibração positiva, fluidos positivos, que a espiritualidade saberá sabiamente manipular para amenizar as dores que ora se abatem sobre a face da terra. Então, que guardemos a mensagem da tarde de hoje num cantinho especial dos nossos corações e não a esqueçamos, para que possamos ser instrumentos fiéis da vontade de Deus, colaborando com o progresso do nosso planeta, não sendo apenas de lábios, como Francisco nos alertou, mas que sejamos sentimentos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que o manto do Mestre Jesus recaia sobre todo o planeta nesse instante, favorecendo a toda a espiritualidade a trabalharem cada vez mais pela paz, pela saúde e pelo entendimento da humanidade. Sigamos assim,
em paz para uma noite tranquila e de bons sonhos, não é, Francisco? Deixando o nosso corpo na cama, mas que o nosso espírito siga para auxiliar naquilo que nós pudermos. Exatamente. Muita paz, gente. Tudo de bom. Muita paz, Francisco. Muita paz. Muita luz. Espero vê-lo mais vezes, viu? Gostei muito de te conhecer. Deus te Beijo, Eliana. Oi, meu amor.